Sejam bem-vindos ao canal Narrativas Ocultas. Vamos assistir ao nosso vídeo. Um bebê abandonado num rio, criado por um tirador de água. Trabalhou como jardineiro e 30 anos depois estava governando desde o Golfo Pérsico até o Mediterrâneo, comandando o primeiro império da história da humanidade, com um exército que ninguém podia derrotar e se declarando rei dos 4 cantos do mundo. Parece impossível, mas aconteceu há mais de 4.000 anos. E o mais impressionante, essa história do bebê abandonado numa cesta no rio Eufrates inspirou a lenda de Moisés que você conhece, só que veio séculos antes. O nome dele era Sargão de Acádia, e ele não fundou uma religião. Ele inventou algo que mudaria a história para sempre. Ele inventou o Império. Esse bebê foi encontrado por um tirador de água chamado Aki, um trabalhador humilde que decidiu criar o menino como filho e ensinou ele a ser jardineiro. De jardineiro, o garoto virou copeiro na corte do rei de Kis. E de copeiro, pasmem, ele se tornou rei, e não apenas rei, o primeiro imperador da história. De bebê abandonado a senhor de um império gigantesco que ia do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo. Gente, se isso não é a maior reviravolta da história antiga, eu não sei o que é. E olha que a história nem começou ainda. Mas calma, antes de seguirmos com a história maluca desse cara, a gente precisa entender o mundo em que ele vivia, porque sem esse contexto, você não vai sacar o tamanho da revolução que Sargão causou. E olha, essa parte aqui é essencial para quem vai fazer Enem ou qualquer vestibular de história. Presta atenção, porque muita gente erra isso. A Mesopotâmia, aquela região entre os rios Tigre e Eufrates, olha, seria basicamente o Iraque, não era um país unificado. E olha, questão de Enem de concurso ama perguntar sobre isso. Mesopotâmia significa literalmente terra entre rios, tá? Grava isso. Eram um monte de cidades independentes, vivendo em guerra constante. Ur contra Uruk, Lagash contra Uma, cada cidade com seu próprio rei, seu próprio exército, suas próprias leis. Pensa numa briga de condomínio só que com exércitos de verdade e muita gente morrendo. Um caos que durava séculos e séculos e séculos. E aqui vai a primeira informação que cai sempre no Enem Vestibulares. Presta atenção nessa parte porque eu garanto que vai aparecer na sua prova. Olha só, a questão da Universidade Estadual de Ceará perguntou especificamente sobre o rei Sargão e a lenda dele. E a FUVEST adora perguntar sobre povos da Mesopotâmia. Essas cidades eram governadas pelos sumérios. E os sumérios, Gaera, foram os inventores da civilização urbana. Sério, isso aqui é tipo a base de tudo. Por volta de 4.000 a.C., eles criaram as primeiras cidades de verdade do planeta. E olha que não para aí. Eles inventaram a escrita, a primeira da história da humanidade. A famosa escrita cuneiforme. Aqueles caracteres em forma de cunha, feitos em tábuas de argila. E olha que curiosidade. Cuneiforme vem do latim cuneus, que significa cunha. Questão clássica de vestibular perguntar sobre a origem da escrita. Os sumérios também construíram os zigurates, aquelas pirâmides escalonadas gigantes que você já viu em livros de história. Eram templos que funcionavam como centro religioso, econômico e administrativo das cidades. Pensa assim, era como se o shopping, a prefeitura e a igreja fossem tudo no mesmo lugar. E atenção aqui, porque vestibulares como a FUVEST adoram perguntar sobre isso. Os zigurates não eram túmulos, como as pirâmides do Egito. Eram templos. Essa é uma pegadinha clássica. Guarda isso. Sumérios, igual primeiras cidades, escrita cuneiforme e zigurates como templos. Enem e os vestibulares adoram esse assunto. Pode anotar aí. Essas 3 coisas juntas são praticamente garantia de aparecer na prova. Agora, os acádios, o povo de Sargão, eram completamente diferentes. E essa diferença entre sumérios e acádios é um tema que aparece bastante em questões de vestibular, que pedem comparação entre povos mesopotâmicos. Presta atenção, eles falavam a língua semítica, da mesma família do hebraico e do árabe. Foram migrando aos poucos do deserto sírio para o norte da Mesopotâmia. E sabe o mais legal? Eles não chegaram lutando, chegaram convivendo. Acádios e sumérios viviam lado a lado, misturando culturas, tipo aqueles vizinhos que viram praticamente da família, sacou?
Os acádios olharam para a escrita dos sumérios e pensaram, isso é genial! E adotaram os caracteres uniformes para escrever a própria língua deles. Era um bilinguismo total. 2 povos, 2 línguas, mas compartilhando deuses, tecnologia e costumes. E aqui, atenção máxima, porque isso é pergunta clássica de concurso público. Qual a diferença entre sumério e acadiano? Sumério é língua isolada, não tem parente conhecido. Acadiano é língua semítica, mas os dois usavam a mesma escrita cuneiforme. Essa informação vale ouro em prova. E aqui entra a genialidade da Leila de Sargão. E ele não tinha sangue real, não tinha família poderosa. Como ele justificou virar rei? Com propaganda política brilhante. Olha que sacada inteligente. Ele criou essa narrativa de que foi protegido pela deusa Ishtar, a deusa do amor e da guerra. Estava dizendo, meu poder vem diretamente dos deuses, não de dinastias velhas. É marketing político há 4.000 anos, meus amigos. E olha o nome que ele escolheu para si mesmo, Charukino, que significa o rei legítimo, ou o verdadeiro rei. Basicamente ele gritando, eu sou o rei de verdade. Propaganda que funcionou perfeitamente. E olha, questões sobre legitimação de poder e uso de propaganda política na antiguidade são temas recorrentes em vestibulares e no Enem. Sargão é exemplo clássico disso. Vamos organizar a dinastia rapidinho, porque isso ajuda a entender a história. E olha, não se preocupa, não vou jogar um monte de nome difícil sem explicar. Sargão reinou 55 anos, de 2334 a 2279 a.C. Depois vieram seus filhos, Rimos e Manistúcio, que passaram tempo sufocando rebeliões. Aí, segurar essa informação, hein? Então veio o neto, Naram-Sin, que levou o império ao apogeu. Depois, Shar-Kadishario, que viu tudo começando a desmoronar. E, finalmente, Shuturu, o último conquistado pelos Gútios em 2154 a.C. 200 anos de império. Parece muito tempo, espera só para você ver o que vem depois. Mas vamos voltar para a ascensão, porque essa parte é emocionante demais. Sargão derrubou o próprio rei que servia e fundou uma nova capital chamada Acádia. E tem um mistério fascinante aqui que deixa os arqueólogos malucos até hoje. Ninguém sabe onde ficava Acádia. Sério, pessoal, a capital do primeiro império do mundo simplesmente desapareceu. Nunca foi encontrada. Centenas de arqueólogos já vasculharam o Iraque inteiro procurando nada. É como se a cidade tivesse evaporado. Um dos maiores mistérios da arqueologia. Louco, né? O primeiro grande alvo de Sargão foi Lugal-Zezi, rei de Uruk, que tinha conseguido unificar temporariamente várias cidades sumérias. Sargão venceu de forma esmagadora e pela primeira vez na história unificou permanentemente o sumério e o norte acadiano sob um governo. E qual era o segredo dele? Inovação militar. Isso é importante para provas. Anotem bem essa parte porque cai muito em questões discursivas de vestibular. As cidades sumérias usavam milícias de cidadãos. Quando a guerra chegava, convocavam lavradores e comerciantes para lutar. Treinamento mínimo, equipamento básico, formações defensivas lentas. Era o sistema tradicional da época. Sargão correu algo revolucionário. Um dos primeiros exércitos profissionais permanentes da história. E olha, isso é conceito-chave em provas de história militar e organização social antiga. Soldados pagos para lutar, que treinavam o ano todo. Equipamento de primeira, uma máquina de guerra sempre pronta. Renatos falam de 5.400 homens comendo diariamente no seu palácio. Pensa na logística disso. E não era só quantidade, era qualidade. Lanças mais longas, arcos compostos com mais alcance e poder, táticas que favoreciam mobilidade e velocidade. Enquanto os sumérios ficavam parados na defensiva, os acádios atacavam rápido e com ferocidade. Era a diferença entre amador e profissional. Com esse exército, Sargão expandiu de forma impressionante. Do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo, conquistou terras que hoje são Iraque, Kuwait, Síria, Turquia. Uma área gigantesca. Ele se autodenominou Rei dos Quatro Cantos do Mundo, um título que significava eu governo todo o universo conhecido. E atenção máxima aqui para quem estuda para o Enem e vestibulares. Pega o caderno e anota porque isso aqui é ouro. Sargão de Acádia é reconhecido como fundador do primeiro império da Mesopotâmia. Ele unificou a região, criou um império centralizado, mudou o modelo de cidade-estado para estado territorial. A Universidade Estadual do Ceará já fez questão específica sobre Sargão e a lenda do bebê abandonado.
Questões sobre a Mesopotâmia aparecem regularmente em vestibulares perguntando sobre os principais povos e a resposta sempre inclui sumérios e acádios. Você foi avisado. Essa é daquelas informações que você tem que saber de cor e salteado. Agora, tem uma polêmica histórica. O Império Acadiano foi mesmo o primeiro império? E olha, essa é uma daquelas questões conceituais que aparecem em vestibulares mais exigentes. Alguns historiadores dizem que Lugal-Zarzesi já tinha uma hegemonia antes, mas a maioria dos estudiosos considera que Sargão foi diferente. Outros conseguiram domínio temporário. Sargão criou o primeiro império multiétnico, governado centralmente, com administração permanente e ideologia de governo universal. Por isso, ele é considerado fundador do primeiro império. Se cair questão dissertativa sobre isso, essa distinção faz toda a diferença na resposta. E olha a perspectiva interessante. As cidades sumérias viviam em guerra constante por séculos, recursos drenados, vidas perdidas, destruição sem fim. Sargão impôs uma paz. Foi violento? Foi, mas acabou com um ciclo de guerras civis e inaugurou estabilidade. Conquistar é fácil. Bom, não é fácil, mas vamos ver que é a parte simples. Governar é o desafio de verdade. Como Sargão manteve controle sobre dezenas de cidades orgulhosas que sempre foram independentes? Como ele evitou que todo mundo se rebelasse no dia seguinte? Bora descobrir. Primeiro, a administração inteligente. Ele substituiu famílias governantes por governadores acádios leais, ou manteve líderes locais como vassalos, jurando lealdade. Quebrou o poder local e centralizou tudo. Criou burocracia para impostos e recursos. Segundo, e isso é fundamental, presta atenção aqui porque é genial e cai muito em prova de história e até de geografia, a língua. O sumério continuou em contextos religiosos, mas o acadiano virou a língua oficial da administração e diplomacia. Unificação linguística revolucionária. E sabe o que isso significa na prática? O acadiano virou a língua franca do Oriente Próximo por mais de 1000 anos depois da queda do Império. Reis e faraós da Babilônia ao Egito se correspondiam em acadiano. Era tipo o inglês de hoje, mas há 4000 anos atrás. Era a língua internacional do poder. Impressionante, não é? E atenção, questões de vestibular adoram relacionar língua com dominação política e cultural. Dica de ouro. Anota aí no seu caderno agora. A adaptação da escrita cuneiforme suméria para a língua acadiana é exemplo perfeito de sincretismo cultural. Sincretismo é mistura de culturas diferentes, tá? Esse conceito de sincretismo cultural aparece com frequência em provas de história. E olha só que conexão, raça. O famoso Código de Hammurabi, aquele conjunto de leis super importante que você estuda depois, foi escrito em acadiano, mostrando a influência que durou milênios. Tá vendo como tudo se conecta? Questões de história adoram fazer você conectar diferentes períodos e civilizações. Terceiro, propaganda através da arte. A arte suméria era anônima, focada nos deuses. A arte acadiana tinha novo propósito: glorificar o rei. O rei não era mais servo dos deuses, era o herói da história. E olha, questões sobre arte como instrumento de poder político são temas que aparecem especialmente em questões interdisciplinares do Enem, que juntam história com sociologia. O exemplo mais espetacular é a Estela da Vitória de Naram-Sin, o neto de Sargão. Um bloco de arenito rosa de quase 2 metros de altura. Naram-Sin aparece numa escala muito maior que seus soldados e inimigos, corpo perfeito pisando sobre os vencidos enquanto sobe uma montanha, sob estrelas que representam divindades. E o detalhe chocante, presta atenção porque isso aqui é de arrepiar. Ele usa um capacete com chifres, e chifres eram um atributo exclusivo dos deuses. Entendeu a jogada? Não era moda, era declaração política radical. Naram-Sin estava se proclamando um deus vivo. Não era mais intermediário entre humanidade e divino. Ele era divino. O cara literalmente se declarou um deus. Imagina a ousadia disso. Vê a evolução? Sargão se proclama rei dos 4 cantos do mundo. Centraliza o poder. A arte glorifica o rei. Naram-Sin se autodeifica. Se o rei é o único garantidor da ordem no mundo, então seu poder deve ser absoluto divino. Esse conceito de rei-deus governando o império universal virou um modelo político dominante no Oriente Próximo pelos 2 milênios seguintes. Babilônios, assírios, persas, todos herdaram essa ideia. E esse tema de continuidades históricas e legados culturais aparece com frequência em questões de vestibular. Sob Naram-Sin, o império atingiu o auge. Parecia invencível, mas sob a superfície, rachaduras se formavam.
e uma catástrofe global se aproximava. Agora, desde o início, o Império sofreu rebeliões constantes. As cidades sumérias nunca assentaram completamente o domínio acadiano. Os sucessores de Sargão passaram anos sufocando revoltas brutalmente. O modelo centralizado, que era a força do Império, também era sua fonte de atrito. A paz era mantida pela espada. Os próprios mesopotâmios tinham uma explicação para o que aconteceu. Num texto chamado A Maldição de Acádia, eles contam que Naram-Sin, em arrogância suprema, saqueou o templo de Enlil, o deus principal, na cidade sagrada de Nippur. Furiosos, os deuses amaldiçoaram Acádia e enviaram os Gútios, povo bárbaro das montanhas, para destruir o império. Para eles, foi castigo divino. Mas hoje, a ciência oferece explicação diferente e não menos dramática. Olha que incrível, a mitologia pode ser memória cultural de catástrofe real. Arqueólogos identificaram um evento climático global severo por volta de 2200 a.C., o evento de 4,2 quiloanos. E as evidências científicas são esmagadoras, gente. E atenção aqui, porque questões interdisciplinares relacionando mudanças climáticas com o colapso de civilizações antigas são um tema crescente em provas, especialmente no Enem, que adora temas atuais conectados com história. As evidências vêm de todo o mundo. Núcleos de gelo da Groenlândia, sedimentos de lagos, estalagmites em cavernas. Tudo mostra mudança repentina para clima muito mais frio e seco por cerca de um século. Na Mesopotâmia, colapso das chuvas que alimentavam os rios Tigres e Eufrates, mas tempestade de poeira dramáticas. As consequências foram apocalípticas. A agricultura entrou em colapso. Seca prolongada causou quebra de safra generalizada e fome catastrófica. Muitas cidades foram simplesmente abandonadas. A população fugiu buscando comida e água. E aqui, ciência e lenda se encontram de uma forma incrível. Presta atenção nessa parte porque é fascinante e representa um tema muito atual. Os Gútios não eram só invasores oportunistas, eles eram, provavelmente, refugiados climáticos. Isso mesmo que você ouviu, refugiados climáticos há 4.000 anos. A mesma seca que devastou as planícies tornou as suas terras nas montanhas inabitáveis. Desesperados pela fome, desceram em massa, não para conquistar, para sobreviver. A história se repete, pessoal. E olha que interessante, refugiados climáticos, mudanças ambientais causando migrações em massa. Isso conecta a história antiga com questões contemporâneas. O tipo de abordagem que o Enem costuma fazer nas questões interdisciplinares. O Império, já enfraquecido por décadas de fome e instabilidade, foi incapaz de resistir. Os Gútios varreram a terra, saquearam Acádia e puseram fim ao Primeiro Império por volta de 2154 a.C. E vê a lição poderosa aqui? Esse tipo de análise estrutural é exatamente o que vestibulares mais exigentes pedem em questões dissertativas. O colapso de Acádia é estudo de caso sobre fragilidade sistêmica. O modelo altamente centralizado e dependente da agricultura era incrivelmente eficiente em tempos de estabilidade climática, mas perigosamente frágil quando confrontado com choques. Suas maiores forças viraram fraquezas fatais diante de crise ambiental. Faltava resiliência. A queda não foi um fator, e foi choque climático, desencadeando cascata de falhas políticas, sociais e militares num sistema não construído para suportar isso. Esse conceito de fragilidade sistêmica é importante quando se estuda colapso de civilizações antigas. A destruição mergulhou a Mesopotâmia em caos, a Idade das Trevas Gutiana. Depois da expulsão dos Gútios, houve um renascimento sumério, como a terceira dinastia de Ur, retorno ao modelo de cidade-estado. Parecia que o experimento de Sargão tinha fracassado. Mas essa impressão é superficial. O legado mais duradouro de Acádia não foram cidades em ruínas. Foi a ideia poderosa que criou. Sargão e Naram-Sin forjaram o paradigma de império universal governado por um rei todo-poderoso. Essa ideia, uma vez introduzida, nunca mais desapareceu. Virou máxima aspiração de todos os governantes ambiciosos que vieram depois. O fantasma de Acádia assombrou todos os tronos do Oriente Próximo. Hammurabi de Babilônia, imperadores da Síria, conquistadores da Pérsia. Todos olharam para Sargão como modelo original de verdadeiro imperador. Adotaram a língua acadiana para as leis, copiaram métodos administrativos, buscaram replicar a glória. O Império Fídico durou menos de 200 anos.
Mas o seu império conceitual mandou a política por 2000 anos. A história dos Acádios é um experimento revolucionário em organização política. Império forjado por genialidade militar de um conquistador de origens humildes. Definido por nova ideologia de poder, destruído por força da natureza que não podia controlar. Ascensão espetacular, queda dramática. A invenção de Sargão, a própria ideia de império, renasceria repetidamente em Babilônia, Assíria, Pérsia, Roma, moldando o curso da história por milênios. Eles foram os primeiros, mas definitivamente não foram os últimos. A história dos Acádios é um lembrete poderoso. Até os maiores impérios podem ser derrubados por forças além do seu controle. Se você curtiu essa jornada ao primeiro império, deixa um like e se inscreve. E me conta nos comentários, qual civilização antiga você quer explorar a seguir?